O nego tá apertando, hein? Olha lá, apertando em cima dos caras, hein? Uma segunda-feira, mais uma vez, que começa sendo Rio de Janeiro. Pode ter mais, ó. Vamos lá, tem mais tiro, ó. Tudo normal. Tudo anormal, né? Um fim de semana de terror marcado pelos moradores da Praça Seca, que hoje acordaram desesperados após esse tiroteio. Até o culto teve uma igreja que ser interrompido, as pessoas deitaram aí no chão, ó. Além de oração, é colocar a cabeça embaixo aí, ó, para não tomar tiro. Eles ouviam os tiros muito perto. Olha só, vamos ouvir. A reunião já tinha começado, tá todo mundo jogado no chão. O confronto aconteceu após criminosos reagirem. Você viu ali ao fundo a imagem da polícia, uma abordagem a 2 suspeitos que morreram. Outros 2 foram presos. Hoje pela manhã, o medo era de mais confrontos e também revolta. Você vê as marcas de tiros. Onde está Jackson Silva, que tem mais informações pra gente no local que aparece agora. É a perícia de onde aconteceu exatamente o tiroteio com os criminosos. Boa tarde, Jack. Olá, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. Aconteceu, Isabelle, na Praça Seca. Os bandidos são especializados em roubos, principalmente aqui em Jacarepaguá. Vou te contar um detalhe para quem está assistindo agora o SBT Rio. Os criminosos invadiram uma casa na Praça Seca e depois fizeram o pai e o filho reféns por quase 3 horas com armas apontadas para a cabeça dessas vítimas. Roubaram tudo, Isabelle Benito. Só que eles não imaginavam que os policiais já estavam ali monitorando cada passo desses criminosos. E assim que os policiais cercaram, os bandidos reagiram. Houve intensa troca de tiros. 2 bandidos morreram, 2 foram presos e um conseguiu escapar. Um deles, inclusive, estava neste carro Mostra Pedro Mota, monitorando o lugar, quem seriam as vítimas, se tinha policial ou não, mas acabou sendo preso também. Daqui a pouco mais detalhes com o delegado responsável pela investigação aqui da 28DP e também com o porta-voz da Polícia Militar. Eu volto contigo, Isabelle Benito. O Jackson vai dar os detalhes do qual foi o horário. Pessoal voltando, tem o carro lá para ele explicar pra gente. Outras imagens, Praça Seca. Lá ao fundo você vê a patamo da polícia e o tiro comendo solto. 2 criminosos morreram, outros 2 presos. Jackson Silva está agora, se eu não me engano, na delegacia. Saiu de perto dos carros, Jack? Achei que você ia mostrar pra gente aquele carro branco lá, que você tava lá. Quais são os... Que horário que era esse que começou o pipoco? Essa rua aí é qual da Praça Seca? Olá, Isabelle Benito. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde a todos. Rua Baronesa, bem famosa ali da Praça Seca, né? Vou começar falando sobre as primeiras horas que os bandidos começaram a atacar antes da polícia chegar. Os criminosos invadiram uma casa ali na Rua Baronesa, no complexo da Praça Seca, e após invadir a casa, ficaram ali esperando, né, os donos acordarem. Depois, o pai, né, o dono da casa, abriu a porta e foi a hora que eles invadiram a residência. Então, deixaram o pai refém e o filho também. 3 horas como reféns, com a arma apontada para a cabeça dessas vítimas, Isabelle Benito. A todo momento faziam ameaças de morte para essas pessoas. Temos, inclusive, a imagem. Gravamos com uma das vítimas que vai falar nesse momento o que aconteceu. Veja. O primeiro momento que eu vi no dia foi ele deitado no chão da cozinha, rendido pelos bandidos com uma arma em punho, ele com um pano na cabeça. Inclusive achei que ele já tinha levado ali um golpe, uma facada, ele havia sido agredido, né? E no momento ali eu até não entrei em desespero, mas, né, senti o baque da situação. Em seguida eles levaram a gente pro quarto, né, me amarraram com fita lá, me deixaram todo apertado com fita lá.
e exigindo que eu fizesse Pix, me perguntando coisas que a gente nem tem em casa, que é cofre, barra de ouro, eu não sei nem de onde eles tiraram isso. Não, terror psicológico total. Quem fala com você ali, Jackson, conta que foram quantas horas, terror psicológico, informação de barra de ouro. Talvez eles estavam com alguma informação e deram o bote errado. E aí depois que começa a polícia a ter o confronto com eles, é isso? Isabelle, o que acontece? Esse carro branco que eu mostrei logo no início do programa, um dos criminosos circulava por ali com esse carro branco para ver a situação, como é que estava, se tinha policial ou não, e também escolher as vítimas. Então mirou nesta casa, isso ontem, às 6 horas, né? Quando os bandidos entraram nessa residência e fizeram essas vítimas reféns por 3 horas. Eu estou com o delegado Aldri, que é o responsável pela investigação, que vai contar mais detalhes sobre o que aconteceu ontem. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Esses criminosos já estão sendo investigados por vocês. Como é que foi essa investigação? Bom dia a todos que estão ouvindo o SBT Rio. Bom dia, Isabelle. Bom dia ao colega Bárcia, que está no estúdio. Bem, o primeiro fato aconteceu aqui na área da Praça Seca, no dia 9 de agosto. Quando, então, uma outra família foi vítima também desses criminosos e submetida ao terror por horas e horas a fio, como o senhor bem disse. O segundo caso aqui na nossa área aconteceu no dia 26 de agosto. Desde então, desde o primeiro caso, evidentemente, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro vem fazendo a investigação de inteligência para a localização, monitoração e prisão desses autores. Nós, aqui da área de Jacarepaguá, temos uma integração pontual, precisa, com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Fazemos a polícia aqui uma só. Em coordenação também com as delegacias vizinhas, 32 DP, 41 e 26 DP, onde ocorreram outros casos, nós conseguimos informações que puderam nos levar a fazer o cerco, que ontem, dia 7 de setembro, os efeitos da lei e da ordem se depuseram sobre esses criminosos. Que reagiram à ação estatal. E como não poderia ser diferente, os policiais se defenderam e defenderam os terceiros que estavam ali naquela hora, circulando ao redor do cerco, caminhando, transeuntes, e agiram em defesa de todos esses. Os criminosos atiraram contra os policiais militares, os criminosos dispararam suas armas, apreendidas, periciadas, e o Estado agiu. Esse terror que esses criminosos estavam impondo a essas famílias e possíveis futuras famílias que poderiam ser também vítimas deles, se encerrou ontem, com a ação precisa, pontual, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, em comunhão concreta e sempre com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Isabelle Benito. Doutor Aldri, boa tarde, obrigada. Aqui eu e o Bárcia, a gente está ouvindo atento. A gente está vendo uma imagem do carro que parece blindado. Aí, eles tinham, e o depoimento de uma das vítimas da casa, da informação de que você tem ouro. Existe agora uma investigação se é uma quadrilha que estaria ali com informações privilegiadas para entrar em residências ou alguma residência que eles erraram ou algo desse tipo? A investigação que está em curso e que não cessará até identificar a todos e levá-los ao cárcere, eu prefiro, Isabela, deixar os atos de polícia em sigilo para que não atrapalhe a nossa investigação. Mas estão identificados e aqui vai, né, uma informação importante para que as famílias fiquem tranquilas. Estão identificados e serão presos o mais breve possível. Não, isso a gente não quer de jeito nenhum. Às vezes eu faço pergunta, porque como assim, convivendo com os delegados aqui, às vezes eu faço pergunta, que eu sempre falo aqui, o delegado, se for para não atrapalhar, pode até falar para mim do clima, do sol, da chuva, não precisa dar detalhes não, né, Jack? Agora, é porque a gente entrevistou a pessoa que ficou sob o terror, agora é impressionante, Jackson, a quantidade de tiro ouvida e agora com as imagens chegando da parede, dos carros, e de tudo mais, o tanto de tiro que teve
em pleno final de semana, com a luz do dia ali por parte desses bandidos, dessa troca de tiros, né? Isabelle, o comércio estava abrindo as portas quando começou a intensa troca de tiros. Temos imagens de pessoas tentando se proteger. E um detalhe, em um culto também, uma igreja religiosa, igreja evangélica, perto dali. As pessoas deitavam no chão na tentativa de se proteger dos tiros. Um tiro que atingiu, Isabelle, tiros que atingiram um muro ali de uma agência bancária. Também perfurou o vidro dessa agência bancária também. Agora, o doutor tinha falado comigo mais cedo, porque uma das vítimas que a gente botou no ar agora disse o seguinte, que os bandidos chegaram a transferir da conta dela, via Pix, R$5.000. Então, doutor, essa conta também vai ser investigada para saber quem é o dono dessa conta, né? Naturalmente. Deixa-se claro aqui também que as famílias que nós entrevistamos aqui na Polícia Civil demonstraram o terror que sofreram durante horas a fio com essa quadrilha, com os integrantes dessa quadrilha. Eles eram austeros, eram violentos, eram impositores de realmente um terror muito grande. Esse tipo de crime, Isabela, vai muito além da seara patrimonial. Fere profundamente direitos individuais que marcam a vida da pessoa para sempre. As pessoas ficam totalmente traumatizadas com esse tipo de crime. Nós, da Polícia Civil, não toleraremos e iremos à frente para identificar os demais. A Polícia Militar está conosco. Faremos, sim, operações necessárias para levar a paz para os lares aqui da nossa região e, eu tenho certeza, do Rio de Janeiro todo. A Polícia Civil e a Polícia Militar trouxe uma resposta necessária a essas famílias que sofriam e que estavam também na iminência de outras serem vítimas desses autores. Como eu disse, são 5 casos que muito provavelmente as provas carreadas em cada um dos casos nos levarão à certeza jurídica da presença deles em todos os cenários, mantê-los presos e, um detalhe importante, a vida criminal pretérita desses autores já é bastante vasta. Um, inclusive, tinha mandado de prisão em aberto. Outros, crimes patrimoniais gravíssimos já na história de vida deles. São integrantes dessa sociedade, sim, são criminosos que precisam entender que estas condutas têm efeitos. E os efeitos, o Estado, através da lei, através da ordem, através de suas polícias, fará que sejam depositados sobre seus ombros, legalmente, como deve ser. Isabelle. Rafael Bárcia, o importante que o doutor Aldrin diz é o seguinte, porque é o tipo de crime em que você tem ali o efeito da imagem do tiroteio, mas o mais forte disso é o que acontece entre 4 paredes e o que amedronta o bairro todo. De você ter uma casa invadida em plena luz do dia, o cara passar lá dentro, me dá o ouro, você não tem ouro, você não tem isso, você não tem aquilo. No mínimo 4 ou 5 situações como essa, a gente pode não ver a notícia, mas do bairro todo mundo já sabe. Aí você fica... O crime patrimonial desse tipo, ele é tão invasivo que ele impõe um terror psicológico que dar uma resposta na medida preso ou troca de tiros e o bandido morto, o pessoal entender que a polícia não pode garantir que cessa, mas é o tipo de crime que a gente pode falar com a nossa experiência, que não é igual o roubo que vai continuar, sai um, sai outro, morre outro. Não, a gente está falando de uma quadrilha especializada de invasão de casas e tortura numa região que provavelmente fica apavoradíssima. Exatamente. Mexe psicológico demais. Exatamente, Isabelle. Como o doutor Aldrin falou, né, ali é uma quadrilha extremamente violenta, né? Você vê que eles entram na casa ali, supostamente com uma informação privilegiada, que isso é importante também se averiguar, como é que ele conseguiu essa informação. Sim. Né? Foi a pergunta que o doutor Aldrin não quis falar, que vai investigar mais. Mas certamente ali eles estão ali na investigação, né? E ali, para conseguir o que eles queriam, estavam impondo ali um terror, né? E eles eram tão perigosos que na saída ali, né? O carro que eles estavam sendo usados foi identificado pela polícia, foi feito um cerco, né? Foi dada a ordem de parada e eles resistiram
você vê, resistiram ali à abordagem policial, causaram um tiroteio na Praça Seca imenso, né? Acabaram 2 deles mortos, outros presos ali, mas você vê a periculosidade dessa quadrilha que não se intimidou nem ali com o cerco policial. Claro, né? A reação deles é que ditou ali a ação da polícia, mas é uma quadrilha extremamente violenta, especializada nisso, né, que tem um histórico já muito grande, como a gente já imaginava isso, né? A gente já tem um histórico de outros roubos à residência, né, muito provavelmente com esse mesmo modus operandi. Então é uma quadrilha que tem que ser investigada. 2 já morreram, 2 já foram presos ali, mas a investigação continua ali para se prender ali o restante da quadrilha, né? Ou até mesmo que fornece qualquer tipo de informação, de facilitação. Ô, Jackson Silva, porque a gente já teve, que me impressionou bastante, que não sei se o doutor autoritar, que a gente já teve uma vez uma prisão de invasores de casas em Santa Teresa, aquelas antigas mansões que não eram em condomínios e tudo mais. Os caras até entravam, preferiam entrar sem ter gente em casa. Uma vez fizeram reféns, mas quando a polícia saiu, eram aqueles que puladores de portão, aqueles que antigamente a gente falava vai roubar roupa no varal. Nesse caso, o que me assustou é o seguinte: nesse caso, os caras, quando identificados pela polícia, o pós é ter carro blindado e bancar esse tiroteio todo em plena Baronesa. Isabelle, a gente tinha falado até no início também que é muito importante ressaltar isso. São bandidos articulados que agem como empresários. Por diversas vezes a gente ressalta isso. Cada um tem uma função. Carro blindado, o primeiro vai, observa o local. Tem polícia lá? Não tem? Qual a casa você acha melhor? Passa para os outros. Lembrando que os bandidos são ali do Complexo do Lins, ou seja, do Comando Vermelho, né, doutor? Isabelle, nós sabemos que essa organização terrorista, Comando Vermelho, age hoje de forma as mais diversas para angariar recursos. O roubo de rua é uma dessas formas. O roubo à residência, outra forma. São várias as formas que essa organização terrorista vem assim agindo no nosso Estado. A Polícia Civil não se cansará de impor a eles os efeitos da lei e da ordem para minimizar a dor que essa população vem sofrendo por ação dessa organização terrorista. Isso não vamos abrir mãos. Eles, como eu disse antes, causam a dor muito, mas muito maior que o patrimônio. É a dor de romper a intimidade de uma família, é a dor de levar a eles o não esquecimento, isso vai ficar para a vida inteira deles. Esse terror que sofreram durante 3 horas. E, como disse, ontem nós colocamos fim à possibilidade de outras famílias sofrer essa dor. A dor de ter o seu ambiente familiar invadido, devastado, sofridamente sob tortura. Não é? A vítima estava aqui, à nossa frente, com os braços todos marcados, né? Pela força, pela tortura imposta, violência imposta a eles. Violência essa que eles mostraram também, né? Na história de vida, manter, né? Na história de vida deles, porque a ficha criminal é longa, o que mostra que tem uma história de vida voltada para a violência. Também que se mostrou no momento em que foi dada a ordem de parada, a ordem de prisão, e reagiram contra o Estado. Se age contra o Estado assim, eu imagino que fazem com o cidadão comum nas ruas do Rio de Janeiro, em suas casas, que não conseguem se defender como o Estado ontem se defendeu. Imagine, Isabela, imagine, Bárcia, uma quadrilha como essa agindo nas ruas do Rio de Janeiro, agindo em residências, na madrugada, ainda na madrugada, onde, pelo repouso noturno, as pessoas ficam mais vulneráveis. Na madrugada, horas e horas a fio. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro fez muito bem ao longo dessa investigação rápida, deixa-se isso claro, rápida. Há um mês apenas, nós sofremos o primeiro caso na nossa área. O segundo, ao final desse mês, 2 outros casos aqui na circunvizinhança, logo no início do mês, e já estão presos e serão apresentados às leis, né, para que sejam respondidas na medida de suas culpabilidades. Agimos rápido, que deixe isso claro.
Volto contigo, Isabelle Benito. Não, eu e o Barça concordo. Obrigado, doutora. Obrigado, o Jackson. E a gente estava comentando aqui mesmo, se os caras fazem isso pronto para tirar após ali sair, imagina durante a madrugada como eles fazem. Se eles bancam esse tiroteio com polícia, você imagina o que eles fazem durante a madrugada, você passar o terror de uma madrugada com eles dentro da sua própria casa, confinado, com a sua família, com quem você ama. É o tipo de terror mesmo imposto por eles. E mais, uma quadrilha que é difícil a gente ver atuar no Rio de Janeiro, esse tipo de crime. É difícil a gente ver atuar. Mas sabe por que eles bancaram o tiroteio? Eles são do Lins, né? E por isso que o Comando Vermelho quer montar esses grandes corredores, né? Por isso que essa guerra por territórios gosta de montar esses grandes corredores na cidade. Eles estavam bancando o tiroteio até encontrar um acesso a uma comunidade ali. Uma comunidade, né? O que eles precisavam ali, na verdade, era bancar o tiroteio 3, 4 minutos até entrar em alguma comunidade ali, que é um corredor ali, um corredor de comunidades comandadas que daí pelo não Comando pega Vermelho, mais. e aí não pega mais. Por Já isso que eles era. bancaram. 2 foram de arrasta para baixo, isso aí. né? E 2 foram presos. Do reportagem de Jackson Silva. Quase 10 horas da manhã, era possível ouvir o som de tiros. Acuados, motoristas voltavam na contramão. O nego tá apertando, hein? Tá apertando, você vai te espera, hein? A intensa troca de tiros interrompeu o culto nesta igreja evangélica. A reunião já tinha começado, tá todo mundo jogado no chão, O tiroteio aconteceu na Praça Seca, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio. Aqui na Rua Baronesa, uma das principais da região, ainda é possível ver as marcas dos tiros. Neste muro da agência bancária tem pelo menos 20 perfurações de tiros de fuzil. O vidro do estabelecimento também foi atingido. Esse morador viu tudo de perto. Foi um tiro atrás do outro. Eu me joguei no chão, todo mundo se jogou no chão. Foi coisa eu nunca vi isso na minha vida. O tiroteio também foi registrado por motoristas que passavam pelo local. Morreu alguém. Primeira mão. Morreu alguém aqui, parceiro. Valeu, o pau quebrou. Tem um candão caído lá no chão lá. Dentro desse carro, 2 homens mortos. Leandro Moreira da Silva Lemos e Gabriel Ferreira da Silva não resistiram aos ferimentos. Outro criminoso, identificado apenas como Jaques Andrade Vale, foi baleado e levado para um hospital da região. Já recebeu alta e foi encaminhado ao sistema prisional. Mesmo blindado, o veículo foi perfurado por tiros de fuzis, disparados pelos policiais civis e militares. O terceiro bandido conseguiu fugir para o complexo da Praça Seca, controlado pelo Comando Vermelho. Pablo Firmino da Silveira foi preso. Ele era o condutor desse carro branco e avisava os comparsas que o local estava livre. Todos fazem parte de uma quadrilha especializada em roubos aqui em Jacarepaguá. Os criminosos se dividiam. Cada um tinha uma função. O grupo só não imaginava que já estavam sendo monitorados pelos policiais civis e militares. Nesse vídeo é possível ver uma das ações criminosas. Os bandidos pulam o muro. Os criminosos sequestraram o pai e o filho em uma casa na Praça Seca. 6h30 da manhã eu abri a minha porta para ir no quintal e eles já estavam dentro do meu terreno. Fui rendido e daí em diante eles entraram, me jogaram no chão, pegaram meu filho e começou todo um processo de extorsão. Abre o celular, quero tudo que você tem dinheiro, tem ouro, não mente pra mim que a gente mata você. Assim que nós acionamos 190, 20 minutos depois eles foram abordados aqui no Mato Alto e a polícia conseguiu fechar eles ali na Praça Seca. 2 ficaram por ali mesmo, já não vão ter um dia de trabalho hoje. E um foi atingido, ferido, que foi o chefe que chegou por último. E um fugiu. Armas e celulares foram apreendidos. Uma pistola pertence ao militar do Exército, que foi assaltado há um mês. Para quem mora aqui, vai ser difícil esquecer esse cenário. Ficou um cenário horrível, entendeu? O carro aqui, metralhado, todo mundo na rua, acuado.
Jackson Silva vai voltar ao vivo. De manhã o povo abrindo para ter pãozinho. Porque a Praça Seca, por mais que está sofrendo com tudo isso, é um bairro ainda que as pessoas têm ali. Você vem da Baronesa ali, é a igreja. E no meio disso tudo, tinha uma família que tinha passado 3 horas. Vamos supor que foi 7h30 da manhã. Os caras estavam desde as 3 da manhã dentro da casa dos caras. Cara, é uma quadrilha extremamente... não tô falando diferenciada, mas assim, que a gente não vê esse tipo de crime e mais bancar esse tipo de tiroteio com a polícia em plena Praça Seca, numa disputa territorial também. Oi, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Lembrando que a Praça Seca, embora tenha essa guerra toda, as pessoas tentam voltar à rotina, né? Infelizmente aconteceu mais um fato desse. Estamos aqui com o Major Maico Pereira, porta-voz da Polícia Militar. Major, muito obrigado pela sua participação. Só a gente ressaltar que os policiais, quando atiraram, foi um tiro certeiro contra os bandidos. Havia também uma preocupação ali com os moradores, né? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Jackson, Isabelle, todos que nos assistem, né? A gente tem que destacar nessa ação o trabalho integrado do Batalhão de Jacarepaguá, o 18º Batalhão, com a 28ª Delegacia de Polícia e todas as outras delegacias de Jacarepaguá, que conseguiram proporcionar um resultado como esse, uma interceptação de criminosos, covardes, que acabam fazendo as vítimas reféns durante toda a madrugada, agem com extrema crueldade quando estão ali, naquele momento, dentro de uma residência, com todas aquelas vítimas, o que foi relatado até por uma das vítimas, quando chega na delegacia de polícia, quando ela está lá toda com a mão toda cortada, por ter sido feito refém, por ter sido amarrada por esses criminosos que agem durante a madrugada, nas casas das pessoas. Então a gente tem uma situação como essa, criminosos extremamente violentos e covardes, que deixam a população refém durante uma madrugada. Naquela interceptação desses criminosos, houve um embate com as tropas da Polícia Militar e também com a 28ª Delegacia de Polícia. 2 criminosos vieram a óbito no local, um outro foi ferido e socorrido para a unidade de saúde. O terceiro criminoso ele fugiu, mas vale destacar que todos os outros integrantes dessa quadrilha já estão identificados pela 28ª Delegacia de Polícia, que vai proporcionar novas ações para que esse grupo criminoso seja tirado de circulação. Porém, de fato, ali a gente vê cenas impactantes, imagens lamentáveis, mas de fato o que acontece no teatro de operações quando criminosos covardes entram em confronto com as tropas das forças de segurança. E a gente tem um resultado como esse que acaba tirando criminosos de circulação para poder trazer a paz para a população, para que elas possam dormir com toda a paz, toda a tranquilidade e ter o respeito do descanso do seu lar por esses criminosos que acabam agindo durante a madrugada. Isabelle Benito. Não, eu fiquei imaginando aqui, eu fiquei pensando como que a polícia faz um cerco desse sabendo está confinado, os caras podem cometer uma barbaridade lá dentro sendo violentos. Saindo ali foi da forma como deu ruim para 2 e 2 presos, 2 foram de arrasta. E aí é o tiroteio, você vê que os caras estavam prontos para bancar tiro com a polícia.